pelo seu Espírito que em vós habita. Amada, Shaul está nos prometendo, se comprometendo conosco. Ele está assinando embaixo do que o Salvador falou. Ele está dizendo que, olha aqui, amado, assim como o Pai vivificou o corpo do Salvador que estava morto entre os mortos, assim também vivificará o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo. Tá certo? Para a vida eterna. É uma grande promessa. É verdade. É melhor do que o carro novo. Melhor do que a casa nova. Esse é eterno, esse é... O carro a pessoa compra hoje, amanhã tem que pagar imposto para o governo, IPVA, multa, pagar pedágio, né? E tantas perdas que tem com o carro, pode até bater, morrer no carro. Mas a promessa do Salvador, amada, que Paulo, Shaul está assinando embaixo aí, recordando a gente, referendando, é a coisa mais maravilhosa do planeta, ué. Essa todo mundo quer, não é verdade, minha rica? Mas ninguém está dando valor, né? Quer, mas não está dando valor. Não está valorizando isso, uma boa parte, né? Muitos estão também. Agora vamos lá. Eu creio que está dando para entender aí, né, amada? Sim. Essa questão do corpo vivificado pelo Espírito que habita em vós aponta também para a atualidade, entende, amada? Para que nós não venhamos a ser cobiçosos das coisas, porque a cobiça leva ao pecado. Certo. A pessoa fala, eu tenho esse, vou querer mais um desse, mais outro desse, mais outro desse, mais outro desse. E aí vai juntar tesouro onde a traça rói. Entende? Entendo. Se você observar bem, amada, aqui nós temos aqui, ó, nós temos esta câmerazinha, tá certo? Que é da Microsoft, temos esta outra e temos esta outra. Temos 3 câmerazinhas. Mas nós não estamos juntando, anexando uma câmera a outra. Só para que a pessoa tenha ideia do que é isso, entende? Por quê? Porque as 3 fazem parte do mesmo sistema de funcionamento, né? Porque a gente precisa delas para poder fazer as imagens, não só aqui, como quando a gente faz também as palestras agora que a gente tem usado as câmeras. Então não é juntar tesouro, não é bem você ter algumas coisas que você precisa dela para fazer um trabalho. É você juntar herdades em herdades. É básico assim, amada. Por exemplo, olha aqui, o Salvador falou assim, não andeis preocupados com o que há de comer, beber ou vestir amanhã, porque assim como o Criador alimenta os pássaros, também vos alimentará. Não é você mais importante que os pássaros? Deixa essa pergunta, não é verdade? Sim. Então ele fala para não nos preocuparmos em juntar tesouros, em armazenar de hoje para amanhã, para depois da manhã, para depois da manhã. Tá entendendo? Por exemplo, eu já tenho um emprego, mas agora eu vou abrir uma outra firma, vou abrir outra empresa, vou abrir outra, porque aqui eu preciso de mais outra, eu preciso de manter, preciso de... Não, amada, é trabalhar para sobreviver. Entende, minha rica? É isso que ele fala. Quando nós falamos, por exemplo, as pessoas não prepare-se para juntar comida, isso é apenas uma coisa momentânea para um momento que vai vir de dificuldade. Mas não é para adquirir bens e ir juntando bens. É outra coisa. Eu só estou dando a explicação, porque às vezes parece que a gente está falando uma coisa e depois outra. Entendi. Mas se você explicar bem, você vai né? As pessoas vão perceber que você não está falando uma hora uma coisa, outra. É porque existem umas certas diferenças quando vai se ver mais próximo dessas questões. Entende, minha amada? Então é isso que eu estou dizendo, né? Por exemplo, aqui a iluminação nossa aqui, porque essa câmera não é profissional, tem uma lâmpada, mas ali em cima tem 5 lâmpadas. Porque se precisávamos ligar mais 5, mas eu não estou juntando lâmpadas, é porque as 5 fazem parte do sistema de iluminação. É um exemplo que eu estou dando, entende, Não, amada? tá bem explicado. Entende? Vamos lá. Vamos continuar, né? Aí, vimos aí o capítulo 8 até o verso 14. Verso 11, digo. Agora vamos para o 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amada, por que pela carne morrereis? Olha só, o Shaul aqui está falando algo que eu creio que é interessante a gente parar para analisar. Se você for ver a carne como um sistema religioso ensina, Shaul está falando uma besteira. Nem sempre pela carne morrereis. Entende? Não é certo que pela carne morrereis. Por exemplo, vou te falar. O sistema religioso diz assim para aquele membro, olha, você tem que ficar na igreja, tem que ser crente, porque se você estiver no mundo, viver na carne, você vai morrer. Pô, não é porque a pessoa está fora dos caminhos do Criador que vai morrer. Não. Pode continuar vivo muito tempo aqui na Terra. Não é disso que está falando.
Entende? Entendo. Agora, quando Paulo fala isso, é porque tem a ver com a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia, a alma que pecar, esta morrerá. O Shaul chegou a dizer, porque o mandamento da morte, escrito com letras em pedra. Então, quando ele relaciona esse tipo de questão de carne e morte, ele está falando da lei de Moisés. Aí você vê que dá para entender bem. Mas não no aspecto que o sistema religioso coloca. Porque nem todo mundo que está fora do sistema religioso deles vai morrer. Tem muitos aí que nunca nem entraram e vivem aí igual Rockefeller, né, 100 e poucos anos. É isso mesmo. Entende, amada? Não é disso. É lei de Moisés, porque a lei dizia, aquela alma que pecar, essa morrerá. Quando na carta aos Hebreus, próximo ao capítulo 10, Shaul explica sobre a questão não deixai as vossas congregações, tá certo? Que ele mais uma vez coloca a congregação como nova aliança e coloca os tabernáculos como a antiga aliança. Sim. Ele fala da lei de Moisés, ele fala por quê, ele diz, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas morrerá sem piedade, segundo a lei de Moisés. É verdade. Tá certo? Certo. Então, sempre quando ele fala de questão de carne, é lei, morte, tudo é questão envolvendo a lei, porque a lei dizia que essa alma que pecar, a alma morrerá. E, na verdade, essa questão toda não existe hoje, porque o Salvador já morreu por nós. Tá certo? Isso. Então, se ele, inclusive, amada, mais um detalhe, se o cão guloso, se o sistema religioso diz que a pessoa fora do sistema religioso, ou seja, a pessoa que está na carne ou no mundo, ela, como diz Paulo ali, se isso aí é verdade, de acordo com o que o sistema prega, que morrerá, então eles estão invalidando o conserto e a morte do Salvador. Porque a morte do Salvador foi justamente para a gente não morrer. É isso mesmo. Né? É. Pagar o preço para a gente não morrer. Isso mesmo. Não morrer, não ter também a morte eterna. Então você vê que o esquema deles bate de frente com o que eles próprios ensinam. Não é verdade? Porque não tem cabimento. Agora aqui, ó. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Shaul não está dizendo que se você sair do sistema religioso vai morrer. De que se você viver no mundo como eles pregam vai morrer, não. Se viverdes segundo a carne. Agora Sim. vamos ver como é que é isso de verdade. Já vimos como não é. Vamos ver como é. Se viverdes segundo a lei de Moisés, tendo um sacerdote sobre a pessoa, um pastor, um bispo, seja quem for, qual a nomenclatura for, mas um homem entre ele e o Criador, tá certo? Sim. Se ficar prestando cultos divinos, cultos físicos aí, litúrgicos, se ficar pertencendo a denominações, resumo, se participar do sistema religioso, vai estar servindo a lei de Moisés, vai estar na carne, vai estar morto espiritualmente. É disso que Paulo está falando. Morto espiritualmente hoje e morto eternamente. Porque não tem salvação. Essa carta de Romanos, amada, ela, eu creio que deu trabalho para Calvino, para aqueles camaradas lá, para quem tenha sido, para poder reexplicar de forma mentirosa tudo que Paulo explicou minuciosamente de forma verdadeira. Eu creio que deu trabalho para aqueles caras do passado. Para os de hoje, não. Os de hoje só repetem. Tenham aprendido em curso de teologia ou na própria vida cotidiana do sistema religioso, mas eles só repetem. Então é fácil. Mas para elaborar, em cima de cada texto que Shaul falou na carta, uma mentira, entende? Eu creio que eles queimaram muita pestana. Também acho. Não queimaram, amada? Agora, se você ler a carta descontaminado, de capítulo, versículo, epígrafe, estudo bíblico, ou sermão, ou, vamos dizer, esboço de sermão, qualquer porcaria, qualquer lixo que inventaram, mas se você ler o que está escrito pelo que está escrito, a visão que você tem é a do Shaul. Isso mesmo. Que ele escreveu, e eu creio também que terá a visão das pessoas que leram essa carta, na época que ele escreveu. Que não tem nada a ver com a visão do sistema religioso de hoje, você repara. Entende? Entendo. Vamos em frente? Vamos. Porque não recebestes o espírito da escravidão, o espírito da lei, para outra vez estardes em temor, outra vez, amada, voltar abaixo da lei de Moisés, outra vez, viu? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Adoção de filhos, fomos agora aceitos como filhos do Criador, pelo Salvador. Que lindo, né? O mesmo Espírito, qual? O Espírito Santo que está por aí? Não. Não, isso não existe, amado. Isso é paganismo. Isso é Exatamente. diabolice. Tá certo? Isso. O Espírito do Criador, que é um Santo Espírito. Isso. É o Santo Espírito. Isso. É o Espírito Santo. O Espírito do Santo.
O Criador é o Santo, tá bom, tudo bem também. O Espírito do Santo Criador, né, amado? Tá certo. Porque apenas a questão de falar Espírito Santo não é que a gente está falando contra Espírito Santo. O que nós dissemos o Espírito Santo não é isso que está aí. Sim. Não é isso que eles apresentam aí falando Rabacheva. Não, mas está claro. Isso não é. Porque todos que são guiados pelo Espírito do Criador, esses são filhos do Criador. Antes, né? Porque se viver segundo a lei de Moisés, praticando as coisas da lei de Moisés, morrereis espiritualmente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Tá certo? Quais são as obras do corpo, amada? Eles vão dizer que é sexo, que é comer, que é beber. Amada, não é que não seja, entende? Depende como se faz. Fazendo sexo de forma que não é com a parceira ou com o parceiro, tá certo? Sim. Ou traindo alguém. O erro não é justamente por causa do sexo, porque traiu a pessoa com sexo. Sim. Foi o agente, o reativo, mas o erro não foi o sexo. Foi a traição, não é verdade? E outra coisa, se a pessoa vai comer muito, gula, geralmente quando não come muito, falta para outro. Tá certo? Sim. Pecado. E mesma coisa é entornar o caldo, né? Chapar como aquele pessoal chapava lá naquela festa que eles falam que era Santa Ceia. Uns comiam demais, outros se embriagavam de cachaça. Eles falam que é a Santa Ceia deles, são tão doidos, amado, que eles não param para ver os detalhes. Mas vamos lá. Então, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito você vê que as coisas que nós podemos ter físicas são irrelevantes perante as espirituais, então vamos ter a vida eterna. Entende? Não ir mais em busca de, eu vou orar para Deus me dar um carro. Olha, eu orei a Deus, Deus me deu uma moto, Deus me deu... O quê? Eu não sei o que mais poderia ser uma casa, eu não sei o que seria objeto de cobiça, né? Ou de anseio para ter. Mas qualquer essa coisa física. Então, quando a gente mortifica a carne, é quando a gente não quer mais as coisas assim, dessas ambições terrenas, né? Certo. Porque todos os que são guiados... Amada, a palavra guiado e pastoreado é a mesma. Onde você vai olhar para cá, amada? Olha aqui, deixa eu botar aqui. Quando você vê na Escritura a palavra guia, guiado, guiando, qualquer palavra relacionada a guiar, saiba, é a mesma palavra que pastor. Eles apenas modificaram na Ferreira de Almeida, em algumas outras, para não parecer. Posso dar um exemplo? Sim. Então vamos lá. Não chamai ninguém de pai, porque só um é vosso pai. Também não chamai nenhum de guia. Lá está guia. Sim. A palavra é pastor. Então não chamai nenhum de pai, porque um só é vosso pai. Nem chamai de pastor, porque só um é vosso pastor. Aí botaram, porque só um é vosso guia, o Salvador que está no céu. São podres, amado, eu estou falando. Esses caras são podres. Então, guiado e pastoreado é a mesma palavra. Sim. Vamos lá? Porque todos os que são pastoreados pelo Espírito do Criador, esses são filhos do Criador. Quem é pastoreado pelo José, pelo o Pedro, Augusto, Manel, é filho de quem? Do Pedro, do Augusto e do Manel. Tá certo? Certo. Nós devemos ser pastoreados pelo próprio Espírito do Criador e não há necessidade que ninguém te ensine. Isso mesmo. Que ninguém seja seu pastor, porque o Espírito que há em vós o capacita a todas as coisas. Se a pessoa não está capacitada, amado, é porque isso é mentira na Escritura ou porque não tem o Espírito nela. Porque uma coisa qualquer está acontecendo. É mais fácil ser a segunda. E dando sequência, minha amada, por que não recebestes o espírito de escravidão? Você não recebeu o espírito da lei de Moisés, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. A adoção vinda através do sangue do Cordeiro, né? A aliança atual. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos do Criador. Amada, olha só. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Sim. Isso é interessante, amada, porque demonstra para nós que nós temos em nós o nosso espírito e em nós o espírito que o Salvador derramou sobre todos nós, o Consolador. Aquele que ele disse, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai para que ele
lhes envie um outro Consolador. É, bonito, é. Um outro. É. Amada, quem é o Consolador? O Salvador? Também, né? O Espírito, o Salvador e o próprio Pai. Os três são um único. Exatamente. Entende, amada? Mas o filho agora está separado. Não vou dizer